Nós estamos aqui para a banca do Henrique, né? Que terminou o EDCM. E aí, Henrique, então a dinâmica aqui vai funcionar da seguinte forma: você vai ter o seu tempo de 20 minutos. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Ilma? Para você falar. Aí depois a Ilma e a Úrsula vão dar as opiniões dela, daí eu fico como orientado, como coautor do seu trabalho, eu não vou, né, emitir muitas opiniões, e aí depois a gente vai se reunir e te dar o resultado da sua banca, tá bom? Então fica tranquilo, boa sorte, acho que você tem uma apresentação que você até me mandou, e assim que você iniciar eu vou abrir o cronômetro aqui, tá? Tá. Deixa eu só configurar aqui. Então, aqui, eu não sei se já está gravando. Tem que gravar ou não, né? Não grava. Eu acho que não grava, né? Está gravando. Está gravando? Está gravando. Uhum. Ah, tá. Então, é só de público. Então, eu queria agradecer a professora Úrsula, a professora Ilma, que aceitaram gentilmente esse convite aqui de estar fazendo parte da banca, tá? Vocês estão colaborando muito com a Emeron e comigo, especialmente. Obrigado. Pois bem. Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Samarone Ramalho Gomes. O título do meu trabalho é Justiça Restaurativa, uma abordagem complementar ao sistema convencional. O meu orientador é Sua Excelência, o professor Guilherme Ribeiro Baldan, quem eu estimo saúde e vida prolongada, e o senhor continue sendo esse juiz de excelência, amigo de todos e um excelente professor. Muito obrigado por ter me orientado e aguentado os meus abusos aí durante esses meses. Entrando diretamente no TCC, a escolha desse tema, ela se deu em razão da minha aproximação com a justiça restaurativa. A partir do convite de algumas pessoas, né, alguns mestres, aqui na banca temos a professora Úrsula, que faz parte desse projeto. Temos também o professor e doutor Arlan, professor e doutor... Nervosismo? Arlen, perdão, professor Arlen, esqueci seu nome, por um belo período de tempo. E o professor Sérgio William também, que os três encabeçam essa primeira clínica de justiça restaurativa em Porto Velho. O novo campo de estudo me proporcionou a oportunidade de dar robustez ao conhecimento que anteriormente eu tinha adquirido tanto na academia, como também no exercício da minha função profissional de policial penal, que eu exercia lá no governo do estado do Tocantins. Na verdade, o governo onde eu estou hoje. E, para quem não sabe, eu me mudei de Rondônia para cá e estou retornando às atividades aqui no Tocantins. Esse é um saber que me mostrou a necessidade de buscar ferramentas que auxiliem a efetividade do direito penal e a sua aplicação. O meu objetivo foi analisar a aplicabilidade da justiça restaurativa no âmbito da justiça penal e investigar os métodos e práticas aplicáveis como modelo complementar a esse sistema jurídico tradicional brasileiro. Eu usei como método de pesquisa o hipotético dedutivo, baseado na análise doutrinária e bibliográfica, além também de um pouco do meu conhecimento e de algumas coisas que a gente estudou durante a implementação e a implantação dessa primeira clínica de justiça restaurativa. Porque a partir de entender um pouco mais de como a clínica seria implementada, eu pude me aproximar um pouco mais sobre esse tema, aprender um pouco mais sobre a justiça restaurativa como um todo. Como referências teóricas, eu utilizei autores como Kepranis, César Beccaria, Fabrício Bittencourt, Luana Cerqueira. Também usei resoluções da Organização das Nações Unidas e alguns atos do Conselho Nacional do Ministério Público, que são dois institutos que trazem estrutura muito forte para a justiça restaurativa.
Gente, eu tô um pouco falhando, porque eu ouço 2 vezes, então não probleminha. Adentrando diretamente no meu trabalho, ele foi dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo, eu faço uma visita histórica ao sistema judiciário nacional, buscando entender como se deu historicamente a limitação do dever de punir do Estado e como a credibilidade desse sistema retributivo ele vem se deteriorando com o passar dos tempos. No segundo capítulo, eu busquei entender como é que surge a justiça restaurativa e como fundamentam os seus conceitos e princípios, analisando como essa ferramenta pode auxiliar na busca por uma maior efetividade do nosso direito penal. Então, basicamente, é conceituar e apresentar a justiça restaurativa como uma ferramenta de auxílio. No terceiro capítulo, eu busquei analisar a aplicabilidade e os métodos, além das práticas apontadas pela justiça restaurativa, como uma delas pode ser aplicada no contexto do crime, do criminoso, da vítima e das demais figuras que circundam o delito e as suas consequências. Através dessa pesquisa, eu pude concluir que é necessário uma evolução do paradigma punitivo aplicado atualmente, e a justiça restaurativa, ela se apresenta como uma ferramenta apta para esse fim. Num primeiro momento, é lógico, né? Necessário que seja aplicada com a finalidade de construção social, modificação do pensar do indivíduo. A partir disso, a gente buscará uma sociedade que priorize a humanização, a inclusão, a restauração dos relacionamentos afetados pelo cometimento daqueles crimes. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente aos mestres a oportunidade de defender o meu trabalho aqui hoje, poder encerrar mais esse ciclo que é muito importante na minha vida. Vocês são marco do que foram os 5 anos que eu vivi em Rondônia. Quando eu fui me despedir dos meus amigos e de todos aqueles que eu conheci em Rondônia, eu mencionei isso. Eu fui para Porto Velho, nem bacharel ainda não era. Estou saindo hoje de Porto Velho, hoje é o meu primeiro dia em Palmas, e saio daí bacharel, aprovado na Ordem de Rondônia, especialista em Direito para a carreira da magistratura, com 2 anos de experiência na residência jurídica, também um dos pesquisadores dessa primeira clínica de justiça restaurativa de Rondônia, e eu acho que o maior efeito disso tudo é: eu sou um ser humano construído por vocês. Vocês não têm noção do que vocês influenciaram no meu dia a dia, na pessoa que eu sou hoje, naquilo que eu vejo de direito e naquilo que aplico no direito. Eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira vara criminal, eu tive a oportunidade de trabalhar no 2º grau na 2ª Câmara Criminal, lá no gabinete do desembargador Francisco Borges, e eu vi o quanto é necessário que encontremos uma fórmula de auxiliar o nosso direito penal e o nosso direito processual penal a evoluir. Nós temos um direito muito arcaico, ele evolui com pouca eficiência e com morosidade. E a justiça restaurativa, mostrada e apresentada a mim por vocês, ela é uma chave muito forte que vai afinar esse direito num caminho que crie indivíduos melhores, que transforme realmente vidas e que ressocialize pessoas. Eu sou uma pessoa transformada por essa justiça. Entrei na clínica de uma forma e estou saindo de outra. Infelizmente, eu não vou poder fazer os outros passos dessa clínica de justiça restaurativa, mas ela já tem efeitos. Não sei se ela vai ter efeitos em pessoas privadas de liberdade, mas nessa pessoa, nesse acadêmico, nesse aluno de vocês, ela já transformou sim, e eu acredito que ela pode ser aplicada em outras pessoas. Muito obrigado.
Ok, Henrique, no prazo, então, você bem no prazo. Vamos, então, já passar aqui. As duas são duas pessoas muito especiais, assim, alguém gostaria de começar? Ou eu escolho? Posso começar? Pode, uma, claro. Posso, doutora? Posso, sim. É porque, assim, falar de justiça restaurativa para a doutora Úrsula e para o doutor Guilherme, assim, e para você, né, o próprio Henrique, que desenvolveu o trabalho, como eu disse hoje cedo, quando eu aceitei fazer parte da banca. Não é a minha expertise, não é a minha área de que eu tenho aprofundado mais os meus conhecimentos. Então, já parabenizando o Henrique e agradecendo a doutora Úrsula e o doutor Guilherme por deixar eu iniciar. E a minha contribuição aqui, no âmbito desse teu trabalho, Henrique, é meramente na formatação. Eu não tenho condições de contribuir sobre a temática, principalmente estando diante desses dois especialistas grandiosos no tema. Então, assim, eu recebi teu trabalho hoje, Henrique. Falei com o doutor Guilherme um pouco mais cedo. Eu disse a ele que eu estava fazendo a leitura agora à tarde, para que eu pudesse identificar alguns pontos que, de fato, estivessem relacionados à questão da formatação do teu trabalho. E, assim, eu percebo que você escreve bem, tá, Henrique? Então, assim, já te parabenizo pela escrita. E assim, uma outra questão que você trouxe agora, que é muito interessante, é refletir o teu aprendizado, a tua construção como profissional, mas também como ser humano, a partir dessa experiência que você tem vivenciado no próprio curso de especialização para a carreira da magistratura, mas também na prática com a implantação da clínica. Então, assim, o meu olhar aqui para o teu trabalho, ele é meramente técnico no que diz respeito às normas de formatação dos trabalhos acadêmicos, tá? E ainda digo, de forma até superficial, até mesmo pelo tempo que eu tive para poder ler o teu trabalho. Quando você abre lá, né, o item metodologia, e não que você não possa considerar o seu trabalho uma dissertação, mas quando a gente está na academia, que se estabelece esses modelos de produção científicas como um trabalho de conclusão de curso, a dissertação está para uma produção científica voltado para o estrito sensu. Nesse caso, é um artigo, não é isso? É uma monografia, na verdade, uma monografia que você está desenvolvendo. Então, assim, embora você escreve bem, eu observei alguma fragilidade nas pontuações, algumas fragilidades no fechamento de alguns parágrafos, né? Outra coisa, na sua parte metodológica ali, você define, embora agora na apresentação você trouxe de forma mais clara, né? Você trouxe a sua metodologia de forma mais clara agora na apresentação, mas no teu trabalho, né, até mesmo para trazer mais essa coisa, né, de uma produção científica você precisa dizer como você fez, tá? Quais recursos, e na apresentação até que você trouxe um pouco mais agora, quais recursos que você utilizou, qual é a natureza da tua pesquisa, né? Qual foi a técnica que você utilizou para fazer essa pesquisa? Enfim, qual o tipo de pesquisa que você adotou? Tá? Então, eu senti falta no teu trabalho de uma definição metodológica de forma mais clara. Outra questão está também nas citações. Eu trouxe o parágrafo 18, né, que você faz uma citação direta em linhas correntes com 5 linhas. Tá? Dá uma observada lá, isso não está de acordo com
a norma. Outra questão foi nas citações também, quando você vai lá e registra os autores, também você não manteve uma padronização, né, quando você fazia essas citações. Então, assim, é como eu te disse, isso eu fiz até essas anotações aqui por escrito, né, eu me referi bem à página 15 e à página 17, isso ficou bem claro. Mas, assim, é isso, o que não diminui nada o teu texto, o que não diminui nada, né, a contextualização que você teve, mas é apenas uma contribuição, né, no teu trabalho. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Ilma. A sua experiência, né, nessa área só vai contribuir mesmo. Eu acho que o Henrique e eu vamos trabalhar junto nisso para fazer as adequações que você está sugerindo, tá bom? Aí, doutora Úrsula, professora. Boa noite, Henrique. Boa noite, professor Guilherme. Boa noite, professora Ilma. Primeiro, eu quero agradecer ao Henrique por ter me convidado para essa banca. Para mim é uma honra estar aqui. Eu adoro essa temática, realmente é um presente. A forma como você escreve, Henrique, você tem muita habilidade, muita facilidade na escrita. É um texto muito agradável de ser lido. Você, assim, primeiro que eu gostaria de pontuar que desde aquela primeira oficina de sensibilização, você já mostrou que você percebe, você tem um afinamento de percepção quanto a essa temática, quanto à humanidade, quanto ao humano, que é diferenciada, então é uma característica tua mesmo. E você querer debater sobre justiça restaurativa demonstra o quanto nós podemos fazer a diferença como pesquisadores, como profissionais que somos, quando colocamos o valor justiça como algo que cabe a cada um de nós ser promovido. Então, assim, para mim foi um presente esse teu trabalho, você sabe que eu adoro essa temática, participar daquela sensibilização para mim foi muito tocante, foi muito agradável. E a partir disso, sei que você fez as demais capacitações, que você foi na CUDA, você fez a capacitação de justiça restaurativa lá com os apenados dentro da CUDA. Eu recebi algumas falas, não somente tu, mas dos demais, sobre como essa atividade, junto com os apenados, foi diferenciada. E assim, eu estava numa expectativa que aquela tua experiência tivesse vindo para cá. Alguma forma, ou uma percepção, ou alguma forma de coletar dados daquela tua experiência dentro da CUDA, porque nós temos que escrever sobre essa experiência, você está entendendo? Porque, assim, tem uma fala tua dentro da monografia, está na página 20, eu estava aqui descendo, por isso que eu demorei um pouquinho. Eu acho que é o último parágrafo, isso, é o último parágrafo da página 20, você escreve assim: esse entendimento pode ser constatado diante do aumento da criminalidade decorrente das situações em que o convívio no sistema prisional contribui para a aprimoração das habilidades delituosas daqueles que estão privados de liberdade, uma vez que passam a conviver com indivíduos extremamente perigosos e reincidentes na vida criminosa. Uma pergunta: essa conclusão é tua? Foi uma percepção que você captou a partir da tua experiência dentro da Polícia Penal, dentro dessa experiência da CUDA? E um segundo questionamento: por que essa percepção que você teve dentro da CUDA, com os apenados, como é que poderia vir neste trabalho? Professora, respondendo, não sei nem se eu posso responder, mas eu vou. Vamos lá.
é uma percepção minha. Logo abaixo desse capítulo, eu trago uma menção, se eu não me engano, do grego. Deixa eu confirmar bem. Isso, do grego. Que sintetizou a minha ideia. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse som para você. Só troca o áudio, Henrique. Abre o teu que você está aparecendo e fecha o outro. Tá, peraí. Melhorou? Melhorou. Essa ideia desse parágrafo, ele é uma síntese daquilo que eu vivi tanto no penal quanto eu vivi na CUDA, principalmente. Só que tem a citação do Greco, que é um resumo dessa ideia. Então, eu achei um recorte do Greco que encaixava com a ideia que eu buscava e eu consegui uma citação que encaixasse nisso. Por que eu não trago as experiências de clínica para o meu TCC? Eu até busquei, junto com as nossas colegas que encabeçam a clínica, uma forma da gente sintetizar o que ocorreu lá. Porém, como não temos o relatório de atividades publicado de uma maneira acadêmica, em nenhum tipo de trabalho exposto, esses dados eles não podem fazer parte do meu TCC. Porque para mencionar, para citar, eu teria que ter uma fonte existente desses dados. Até conversei com a Elivânia, pedi esses dados para ela, foto, alguma coisa que complementasse o meu trabalho, mas como não tem isso de uma forma publicada, eu não posso trazer até para não incorrer em falha, trazer um dado irreal. Por mais que a experiência tenha sido positiva e fizesse o meu TCC ficar muito mais rico, infelizmente eu não posso citá-lo aqui sem dar as devidas fontes. O que a gente tem que tomar cuidado na hora da gente citar a fonte, Henrique? É quando é uma fonte que que expressa uma percepção sem mostrar dados. E às vezes, se você pegasse um relatório que falava sobre a reincidência, pode fundamentar melhor essa tua afirmativa do que pegar uma afirmação do Greco. Você pode perceber que a citação que você fez, ela não demonstra dados de reincidência. Ou de que a penalidade, na reincidência, houve uma majoração do crime, houve um aumento da gravidade no delito, entendeu? Só a gente tomar cuidado nesse tipo de vinculação, porque daí o que acontece? A gente encaixa uma fala, que é uma percepção de um determinado doutrinador, né, dentro de um livro que não é exatamente com busca de dados científicos, e a gente, não estou dizendo que ele é um ótimo doutrinador, mas que a gente começa a chegar a conclusões sobre isso. E o que eu pontuo para você? Que quando a CUDA faz aquele trabalho diferenciado, talvez pudesse ter sido criado um instrumento para ser trabalhado esses dados. Sei que não é fácil, sei que o tempo é curto, né, às vezes, para a gente fazer pesquisa e tem essa determinação, mas achei assim o teu trabalho, o tema dele, muito rico, muito pertinente. Talvez se você enriquecesse, por exemplo, eu percebo assim, você usou determinado capítulo e você repete a mesma fonte dentro daquele capítulo. O trabalho fica muito rico quando a gente utiliza mais de uma fonte bibliográfica sobre a mesma temática. Porque senão a gente pode estar dando, como se a gente fosse assim, aqui é fulano, aqui é ciclano. E isso não demonstra a riqueza da temática, sabe? Ele acaba referendando um determinado doutrinador. Quando o trabalho que é científico, a gente procura a polifonia. Ele é científico porque ele traz a polifonia. Eu não trago somente aquele com quem eu concordo, mas com quem eu discordo. Mesmo eu fazendo, claro, a utilização de uma lógica para que eu chegue aonde eu quero chegar.
Na conclusão, uma sugestão minha, que como você também teve a percepção, quer dizer, que você teve essa experiência do que é um diálogo com, não com egressos, mas com pessoas dentro do sistema prisional, e eles fizeram a capacitação com vocês, talvez trabalhar, que é a tua sugestão? Eu gosto muito da gente olhar e, a partir desse trabalho de pesquisa que você fez, olhar e falar assim, o que eu gostaria? Como eu gostaria? Quer dizer, a gente fazer um passinho a mais e poder falar assim, aqui eu quero criar, aqui eu quero sugerir isso. O que eu experimentei, o que eu experienciei foi isso, e essa ferramenta possibilitou o quê? E aí, assim, eu gosto muito de conclusões propositivas, hein? E eu acho que você, pela tua percepção, você poderia talvez pensar em saltar. Só uma sugestão minha, pode ficar à vontade. Professor Baldan, deixa eu dar uma incursão aqui rápida. Mestre, eu pensei, me proponho sim a seguir com a temática, vai ser o meu passo seguinte. Eu estou querendo entrar no mestrado com esse tema, e a gente sabe que para o mestrado a gente tem que entregar um trabalho pronto, um objeto, algo que seja palpável. E a minha ideia aqui é desenvolver um projeto de lei para apresentar a algum deputado federal, né, que é eles que propõem isso, para transformar a justiça restaurativa em algum elemento muito parecido ao ANPP, que a gente tem no Acordo de Não Persecução Penal, e tratar ele como um despenalizador. A justiça restaurativa de um modo mais efetivo e pronto, para a gente apresentar para as nossas execuções penais, para os nossos juízes de primeiro grau, uma forma deles usarem isso com mais afinco, né? E foi isso que eu pensei, e é isso que eu vou para o mestrado. Quanto a trazer a CUDA aqui para a minha conclusão, eu daria uma sugestão do seguinte, aqui dentro da minha conclusão, tá? Que a justiça restaurativa, como uma prática de resolução de conflitos, se tornasse uma matéria dentro da EDCM, dentro da grade curricular da EDCM. Porque aquilo que nós vivemos lá dentro, acho que, se não me engano, 8 alunos, ela tem que ser vivenciada por todos os alunos da EDCM. E não é só conhecer a CUDA, é conhecer a justiça restaurativa e as suas resoluções de conflitos alternativos. Excelente, Henrique. Muito obrigada pelas tuas considerações. O tema é super importante, necessário. É uma possibilidade da pessoa se responsabilizar efetivamente pelos fatos e poder diminuir, né, os efeitos dela. Para você ver, você já olha lá para frente, né? E isso é importante. Eu desejo a você todo sucesso, que suas necessidades, seus desejos sejam atendidos e que efetivamente cresça. Eu estou na torcida por você, Henrique. Parabéns pelo excelente trabalho e eu fico à disposição. Professor Guilherme. Henrique, essa questão que a doutora Úrsula pontuou e a Ilma, a gente precisa ver mesmo da unicidade de citação em alguns pontos, né, que você cita sempre a mesma referência. Isso nós não tivemos tempo de trabalhar, mas nós podemos fazer isso agora. E eu acho que nessa sugestão que a professora também deu, no sentido, você pode colocar um parágrafo no final, falando assim, o trabalho despertou interesse para que novos estudos sejam realizados dessa maneira. Então, você pode, criando esse parágrafo, você já consegue sugerir até temas para você mesmo na sua dissertação de mestrado, eventualmente uma tese, tá?
Rodolfo, agora como é que faz? Nós vamos ter que nos reunir, né? Eu vou abrir uma sala, e aí vai aparecer o link para os senhores, só vocês vão entrar, tá bom? Ok, obrigado. Apareceu? Só aguardar agora, Henrique. Perfeito, Rodolfo. Obrigado.
Conseguimos voltar? Henrique, nós discutimos bastante, mas o assunto foi para outras, falando de justiça restaurativa e tal. Henrique, a gente então conversou, eu, a professora Úrsula, a professora Ilma, aí vão ser necessários realmente alguns ajustes no seu trabalho, tá? Aí esses ajustes eu entendi, eu acho que você também entendeu. Aí nós vamos conversar junto, aí vamos ter um prazo. Rodolfo, prazo qual é o maior prazo possível? Só porque ele está mudando agora? É 30 ou 60? É 30 normalmente, mas você pode definir outro prazo, não tem problema não. Tá. Henrique, nós vamos trabalhar com prazo de 60 dias, então, porque você está se adaptando aí, então, para que você faça bem direitinho. Aí vai ser necessário, então, algumas adequações de metodologia, né, de explicar melhor a metodologia, e também fazer as questões daquelas citações que a gente mencionou, mas você já foi aprovado, com a nota 8,5, tá, que a gente tem que dar uma nota, então a sua nota foi 8,5, e a gente sugere que você continue os estudos, porque realmente o tema é interessante, e eventualmente, Henrique, mesmo você estando distante da gente, é você fazer alguma coisa na área do que você experimentou aqui. Talvez, se você for para uma dissertação, existem metodologias de pesquisa que você pode utilizar em que você vai falar da sua própria experiência. Então, você falando da sua própria experiência, você não vai estar precisando fazer toda essa sua... aquilo que você tem medo, por exemplo, de não ter um dado para você referenciar, ou seja, você vai estar narrando a sua própria experiência. Então, eu acho que daria para ir por aí, tá? Então, não sei se você quer falar alguma coisa, Henrique, eu queria te dar os parabéns. Na verdade, só reafirmar a minha gratidão a vocês. A nota é meramente um número. Exatamente. O importante é o que a gente viveu juntos. Muito obrigado por tudo. Vocês não sabem o sacrifício que foi estar aqui nesse momento. Vocês precisam ver o local onde eu estou. Eu estou em cima da minha cama está revirada, cheia de muitas coisas. Eu agradeço esse prazo para a gente poder concluir esse trabalho. Espero que vocês todos, como eu já falei no início, tenham vida longa, continuem sendo as pessoas excelentes. E eu sei que novas turmas da EDCM serão presenteadas com a presença de vocês lá dando aula para eles. Muito obrigado por tudo, por todos os momentos que nós tivemos. Professora Úrsula, aquela sua experiência não foi só para você, ela foi para mim também. Foi muito marcante para mim estar com a senhora ali naquele momento e em tudo que a gente passou lá na CUDA, na EDCM, nas nossas aulas. Sou uma pessoa diferente por causa de vocês mesmos. Sério, não é da boca para fora, não é... Vocês são fora de série. Muito obrigado por tudo. Úrsula e eu, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Eu só quero agradecer pelo convite, Henrique, professor Guilherme, um grande amigo, professora Ilma, por estarmos juntos nesse debate, o Henrique proporcionar a gente pensar um pouco mais sobre os diálogos possíveis, sobre restauração, sobre reconciliação. Muito obrigada pela oportunidade, Henrique. Muito, muito sucesso para você. Também, Henrique, agradecer ao seu orientador, doutor Guilherme, pelo convite, a doutora Úrsula, por estarmos juntos aqui nesse momento, e que ele é significativo para você e para nós também, né? Para os seus docentes aí presentes, para mim também, por estar à frente do departamento pedagógico da escola. É muito gratificante para nós, né, acompanhar o progresso do aluno e perceber que ele fechou, e fechou com sucesso, como você, Ciclo. Parabéns, que essa sua nova morada aí seja cheia de bênçãos, tá? E que seus sonhos, assim, eles se realizem, tá? Que você tenha muita luz nesse seu novo lugar. Obrigada, boa sorte. Henrique, então estamos dando por encerrado. Eu queria agradecer a você, a confiança. Vamos continuar junto, então, nesses 60 dias. Dá uma descansada essa semana. Enquanto isso, eu já vejo tudo que eu pego essa semana para fazer as minhas anotações para você. E aí você fica aí com o restante do tempo para fazer essas adequações, tá? Parabéns.
Professora Úrsula e professora Ilma, eu queria aqui de público, já que fica registrado, agradecer a sua presença aqui e por tudo que você faz pela escola. Eu acho que é muito importante que você tenha esse reconhecimento, então, assim, fica aqui os meus reconhecimentos, trabalhamos de perto junto por 4 anos, e eu sei o valor do seu trabalho e agradeço muito a sua contribuição. Úrsula é uma grande amiga de quase 30 anos, né, Úrsula? E aí, então, também obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, vou retribuir sempre que possível, tá? E, Rodolfo, para você, em nome de todos os servidores da escola, então, meu agradecimento também, e aí estou encerrado aqui os trabalhos de hoje. Parabéns, tá, Henrique? E para você, para sua esposa, para os seus filhinhos aí, que vocês possam comemorar hoje.